Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Economia para você na Band News TV e na rádio Band News FM. Com a chegada de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, houve uma guinada em relação às questões climáticas. Os americanos vão aumentar a exploração de petróleo e vão sair do Acordo de Paris, que visa limitar o aquecimento global. Será que o risco de esvaziamento dessa agenda, na qual o Brasil tem larga vantagem competitiva, pode afetar a agenda de sustentabilidade das empresas? Os meus convidados são o diretor financeiro e de relações com investidores das lojas Renner, o Daniel Martins dos Santos, e o presidente do Instituto de Auditoria Independente do Brasil, IBRACON, o Sebastião Soares. Muito bem-vindos. Obrigada pela entrevista. Obrigado você pelo convite. Sebastião, a gente já se conhece há alguns anos. Sim. E eu pude acompanhar algo que foi emblemático, que foi você, como especialista na área de sustentabilidade, ir para a presidência do IBRACON, mostrando que essa pauta era a mais relevante nesse momento para a auditoria das companhias, para os balanços das empresas. Temos algum risco de retrocesso? Estávamos indo tão bem. Então, vamos lá, Juliana. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? Aqui, em nome do IBRACON, agradeço o convite para a gente falar dessa temática tão importante. Agradecer aqui o Daniel também para poder dividir um pouquinho da vanguarda da Renner, né? Da adoção das normas de sustentabilidade. Vamos lá, Juliana, é difícil falar porque a gente está falando da maior economia global, né? Então, assim, os Estados Unidos é a maior potência econômica e a gente sabe que temos à frente agora um presidente onde não se importa muito com essa agenda de sustentabilidade. Acho que o contraponto disso, você tem a União Europeia na vanguarda da agenda de sustentabilidade e outros países economicamente relevantes, como o Japão, como a Austrália, que já estão endereçando essa agenda. Então, acho que nesse momento é um pouco difícil de falar. Eu acredito que vai sim ter algum impacto no curto prazo, mas eu acho que essa agenda de sustentabilidade ela é dada no médio e longo prazo. Então, eu acredito que os Estados Unidos, o próprio Trump, com o tempo, à medida que tiver qualquer impacto econômico, né, sobre os Estados Unidos, talvez tenda a reverter alguns dos posicionamentos que ele tem se colocado nesse início desse segundo mandato dele, né? Então, de novo, acho que tem algum impacto, mas que ele tende a ser amenizado com o tempo, porque essa agenda de sustentabilidade, na minha opinião, era sem retorno. O Daniel, a Renner, como o Sebastião já adiantou, tem sido protagonista aí dessa agenda de sustentabilidade aqui no país. E diante desse cenário mais complexo, como é que ficam os planos da companhia? Correto. Acho que primeiro, Juliana, é interessante a gente relembrar que sustentabilidade é um valor para a Renner. Então, não é algo que a gente abraçou um ano atrás ou 2 anos atrás. Então, por exemplo, desde 2013, sustentabilidade é um valor corporativo. E desde, por exemplo, de 2013, a Renner já trabalha se pronunciando publicamente, trazendo um relatório anual de sustentabilidade, onde a gente descreve tudo o que é feito, tudo aquilo que é atingido. Em 2015, a gente começou a ter até mesmo uma auditoria checando e validando tudo aquilo que a Renner vinha fazendo. Então, é um compromisso que a Renner já tem de muito tempo. E a gente tem um compromisso porque a gente tem um valor que a gente acredita que é possível o negócio ser rentável, o negócio gerar valor para os investidores e acionistas e, ao mesmo tempo, ser sustentável, né? Trabalhar valores de sustentabilidade, valores de diversidade. Então, a gente não acredita que é uma coisa ou outra. A gente acredita, e essa é uma crença que a gente tem, e se a gente observa a geração de valor que a Renner teve nos seus últimos anos, é uma demonstração clara que isso é possível, tá? Então, hoje a gente diz que nada muda, né? Então, a Renner fez agora em 2022 uns novos compromissos, né, públicos com relação à sustentabilidade e meio ambiente e diversidade, que a gente tem uma série de compromissos, que a gente tem objetivos para 2030, objetivos para 2050, em diversas áreas relacionadas à temática de ESG. Segue sendo uma prioridade da companhia, a gente acredita que você pode conciliar as duas agendas sem comprometer nenhuma nem outra. E parece sempre algo que é muito acessível a empresas grandes como a Renner, mas empresas pequenas também, né, Sebastião, tão engajadas também nessa agenda. Isso pode também, de alguma maneira, ter algum tipo de dificuldade, principalmente num ano agora onde
a expectativa é de um crescimento menor da economia? Juliana, esse é um comentário, uma pergunta pertinente, porque é muito comum a gente escutar de que essa agenda de ESG, eventualmente, ela só vai ser aplicável às grandes corporações, né? Eu particularmente entendo que não, porque se você é um provedor da cadeia de suprimentos de uma grande corporação, em algum momento você vai ser efetivamente requerido a endereçar essas questões de sustentabilidade. Então, mesmo que você eventualmente seja uma empresa de pequeno, médio porte, que você não tenha que atender todos os requerimentos das grandes corporações, com certeza, quando você fala, por exemplo, de escopo 3 de inventário de emissões e você é um provedor importante na cadeia de suprimentos de uma grande corporação, você vai ter que endereçar, né? Então, assim, eu sei que a gente vive um momento microeconômico com uma série de considerações, mas se eu tivesse que dar algum aviso, eu não deixaria essa agenda para frente, porque ela vai precisar ser endereçada em qualquer momento do tempo, de novo, se você é um fornecedor da cadeia de suprimentos. Você está falando aí sobre as normas que existem hoje, tem normas internacionais de sustentabilidade que o Brasil tem se posicionado de uma forma muito relevante, né, pioneira ali nessas questões das normas. Queria que você pudesse falar os benefícios práticos que o Brasil tem ao estar engajado de forma pioneira nessas normas internacionais. Não. Sim, Juliano, o Brasil foi o primeiro país no mundo onde o regulador determinou de forma mandatória a adoção das normas de sustentabilidade a partir de 2026, dando a possibilidade para as companhias adotarem de forma voluntária ou em 2024 ou 2025, que foi o anúncio, né, a própria loja Renner anunciou que vão fazer a adoção voluntária em 2024. Então, o anúncio, 25, né, é 2025, né, com base em 2024. De 2024. Né? Então, assim, e aqui já valorizando, né, o posicionamento de vanguarda da CVM, né, da Comissão de Valores Imobiliários, que foi o primeiro regulador no mundo todo que colocou o Brasil nesse papel de vanguarda. E acho que ele é bastante importante para a atratividade do mercado de capitais, né? Então, a ideia dessas normas internacionais de sustentabilidade foi criar um padrão de comparabilidade global que seja aplicado em diversas jurisdições, né, em diversos países, para que o investidor possa ter acesso às informações que sejam efetivamente comparadas e comparáveis e que possam eventualmente ser asseguradas por os auditores, né? Então, acho que o Brasil ter saído na frente nessa agenda, e quando a gente combina com outros fatores como COP30, mercado de carbono, toda essa parte de eventual monetização dos créditos de carbono, e o Brasil sendo o país do mundo, eu acho que de fato toda essa agenda combinada dá uma oportunidade única para o Brasil ser protagonista nessa agenda. Porque a gente fala muito de desafio, mas também podemos olhar o copo meio cheio, né, de oportunidade. Certamente a gente tem também, como você está trazendo, Daniel, o modelo de sustentabilidade que faz parte da Renner, isso acaba, de alguma maneira, também trazendo oportunidade, né? Como é que você vê esse momento? Tem oportunidades à vista? Não, sim, e se a gente for pensar no histórico do que a Renner fez, né? A Renner integrou esses valores de sustentabilidade na forma como ela atua. Então, desde, por exemplo, quando a gente faz uma loja nova, você traz conceitos de circularidade e de menor impacto ambiental para a forma como você faz a loja. E naturalmente, muitas vezes, essa forma de fazer, ela é mais barata, ela traz economia. Então, você acha que pode ser mais caro, né? Algumas coisas podem ser, mas, no geral, você tem oportunidades de conciliar. Então, vamos pegar, por exemplo, energias renováveis. Hoje, 100% da energia que a gente consome dentro das nossas operações são energias renováveis. E essas energias renováveis, seja fonte eólica ou até mesmo de hidrelétricas, elas são energias mais baratas do que se você compra ela no mercado aberto. Tá? Então, existem oportunidades de você conciliar e ainda assim você ter oportunidades de ter uma economia, né? E é lógico que, além disso, existe cada vez mais a tendência de você... Como é que você sensibiliza o consumidor para essas opções mais, que são mais... né, que fazem melhor para o meio ambiente, né? E isso é uma coisa que a Renner vem cada vez mais trazendo essas opções para os seus clientes, né? E dando clareza com relação, bom, isso aqui é um produto feito com itens recicláveis, esse daqui é um algodão que ele é rastreável, e você busca cada vez mais sensibilizar o consumidor para essas escolhas que são melhores para o meio ambiente. Né? Inclusive, quando vocês decidiram anunciar a adoção antecipada,
como o Sebastião está trazendo, dessas normas internacionais de sustentabilidade, vocês já tiveram a observação de resultados já práticos? Então, o que aconteceu? Quando a CVM anunciou isso, a primeira observação foi, opa, é uma oportunidade da gente manter essa vanguarda, esse pioneirismo, né? Porque um pouco daquilo que o Sebastião comentou, que tem por detrás dessa nova norma é você poder trazer transparência, né, para várias ações de sustentabilidade que muitas vezes as pessoas falam, puxa, mas será que realmente está acontecendo, não está acontecendo? Será que o que se reporta de um ano versus um ano faz sentido, é comparável ou não? Então, isso trouxe para a companhia a possibilidade de demonstrar que efetivamente, olha, você tem um padrão, você está seguindo, é uma maneira de você poder comunicar tudo que você está fazendo de sustentabilidade de uma maneira mais prática, objetiva e ao passível de auditoria, que é isso que acontece. Então, de prático na companhia, eu vou dizer para você, não é que tenha mudado, o que a gente está buscando é, primeiro, a gente fez um assessment, assim que saiu a possibilidade de você poder fazer essa adoção antecipada, da gente poder entender o quanto aderente a gente estava com todas as normas. E a gente percebeu que toda essa agenda, esse pioneirismo na agenda, permitiu que a gente fale, puxa, nós estamos muito avançados e muito próximos, e assim a gente pôde fazer esse compromisso da adoção, porque a gente tem poucas coisas que a gente, né, existem poucos ajustes que a gente precisa fazer em toda a maneira como a gente reporta para que a gente possa atender às normas. Tá? Então, isso foi o que motivou a gente a poder, né, e a Renner acabou sendo a primeira empresa de varejo do mundo a comunicar a adoção antecipada dessas normas de sustentabilidade, do qual a gente se sente orgulhoso, né, e, de certa forma, conversa com todo esse protagonismo e pioneirismo em assuntos de ESG, não só no Brasil, como também no mundo. Né? Tem uma movimentação forte aí, você falou de mercado de capitais, né? Estava olhando emissões de títulos ESG no mundo, tiveram um crescimento forte, e no Brasil também essas emissões ganharam força, ou seja, a gente tem um potencial de atrair realmente, de fato, interesse daquelas empresas que de fato estão demonstrando esse engajamento, né, de forma transparente, como vocês estão trazendo, que eu sei que tem um termo que vocês falam muito, que é o greenwashing, né, que é combater, pelo que eu entendo, se você puder, obviamente, explicar melhor para a gente, demonstrar que são empresas que, de fato, aderiram a essa questão da sustentabilidade para valer, não algo que é só de ladinho, né, ou parece que você está sendo sustentável, não, mas enfim, explica melhor esse conceito e a importância aí desse trabalho de vocês. Eu costumo definir, Juliana, assim, que é a questão do propósito de engajamento genuíno em relação à parte de sustentabilidade, né? E a gente viu no passado recente muitas companhias que eventualmente não praticavam aquilo que eventualmente elas reportavam, né, que é o tal do greenwashing. Então é você eventualmente ou fazer por fazer ou eventualmente não fazer aquilo que você anuncia que vai fazer, mas não o faz, né? Então é um termo utilizado no mercado de que as suas atitudes e ações elas estão desconectadas com aquilo que você prega a fazer. Eu acho que essa oportunidade dessa agenda de sustentabilidade, da adoção, né, das normas, ela vai permitir ficar muito claro empresas que de fato estão engajadas genuinamente nessa agenda daquelas que não estão, né? Principalmente quando a gente olhar o espectro aí dos próximos 3, 4, 5 anos, né? Porque a norma ela é mandatória a partir de 2026 e aí a partir de 27 você tem todas as companhias abertas, todas as instituições financeiras publicando já comparativo para 2 anos, né? O ano de 2026 e 2027. Então você começa a prover para o mercado uma série de informações onde você consegue capturar melhor se as empresas de fato estão endereçando um determinado assunto com propósito de engajamento genuíno ou não estão. E eu também acho, Leandro, assim, que quando você presta essas informações de forma bastante transparente, tem 3, talvez, stakeholders que eu acho que, não que os outros não sejam importantes, mas que eu acho que vão ser muito importantes para evitar o greenwash. O primeiro, para mim, é a questão de talentos, né? Principalmente essa geração mais jovem, que é muito motivada por propósito, né? Vai ficar muito fácil de, eventualmente, identificar se a empresa está praticando greenwash, né? Então, eu não vou tirar até do espectro do regulador em si, ou do auditor que vai auditar essas informações. Estou olhando na ótica mesmo de talento, né? Essa geração, ela é conectada com essa agenda de sustentabilidade, muito provavelmente ela não trabalharia para uma empresa que não tem um propósito genuíno. O segundo, acho que é a agenda do consumidor.
também conectada não só com essa geração, mas com todos nós, né? A gente tende a não consumir produtos e serviços de empresas que a gente não conecte as suas ações práticas com aquilo que ela efetivamente se comunica, né? Então, acho que se o consumidor eventualmente identificar alguma prática desconectada ou se vir a público alguma prática ilegal ou que não esteja conectada com a agenda de ESG, acho que a gente deixa de consumir, sim, um produto ou um determinado serviço. Mesmo né? que seja barato, né? Mesmo Já que seja viu barato, isso, exatamente. Já vimos boicote. Exatamente. E o terceiro, eu acho que é o fomentador do capital financeiro, né? O Brasil ainda ele é um país que ele depende do fomento financeiro, né? Seja através do mercado de capitais, ou através de empréstimos e financiamentos de instituições financeiras. Eu acho que o fomentador do crédito financeiro não vai mais emprestar eventualmente dinheiro a um juros barato, né? Vamos dizer assim, para empresas que não enderecem efetivamente essa agenda. Essa questão da sustentabilidade, ela aparece como algo que o consumidor da Renner procura? Não, sem dúvida, isso depende do perfil do consumidor, mas você tem vários consumidores que demonstram uma preocupação genuína com isso. Então, vamos, por um lado, a Renner ela busca sempre transparecer essas iniciativas de socioambientais, então a gente deixa claro se o produto é rastreável ou não é rastreável, a questão de composição do produto. Agora, vou dar um exemplo. A gente tem, por exemplo, dentro da loja, o que a gente chama de coleta de resíduos. Por exemplo, a gente recolheu alguma coisa em torno de 300 toneladas de vidros e frascos de perfume. Quer dizer, existem consumidores que são conscientes a ponto de voltar para a loja e poder permitir com que você traga uma agenda de circularidade, quer dizer, traz uma embalagem, algo para ser reutilizado. A gente tem também com relação a roupas que podem ser reutilizadas, que a gente conseguiu recolher em torno de 30 a 40 toneladas. Então, a companhia cria mecânicas que permitem trabalhar a circularidade e muitos consumidores reagem positivamente a ela. Então, o que a gente vê é, cada vez mais, a título de uma escolha do consumidor, isso passa a ser uma variável relevante e importante. Então, não só por uma questão de... E aí, logicamente, você se posiciona como a Renner se posiciona, mas você busca também sempre conscientizar o consumidor com relação a escolhas que sejam mais sensatas com relação ao meio ambiente. Isso é algo que as próprias empresas como a Renner buscam sempre trazer esse lado de conscientização e de ensinar o consumidor a respeito das opções que ele está fazendo. Qual é o papel dos auditores independentes na realização de assegurar esses relatórios que a gente está falando aqui de sustentabilidade? A auditoria ele é um processo onde ele tem como principal finalidade emitir uma opinião se uma determinada demonstração financeira ela está em aspecto material de acordo com as normas contábeis brasileiras, e agora nessa agenda de sustentabilidade, saíram as duas primeiras normas internacionais que foram já traduzidas e já foram implementadas no Brasil, tanto é que a gente nem fala mais IFRS S1 e a gente já fala sobre CBPS 1 e 2. Olha a sopa de letrinha para a gente. Porque é o Comitê Brasileiro de Pronunciamento de Sustentabilidade. E na resolução, tanto 193 da CVM, como na resolução recente do Banco Central, os reguladores determinaram que no período da adoção voluntária a asseguração seja limitada e a partir de 2026, quando for mandatório, que seja uma asseguração razoável. Tentar traduzir com menos tecnicidade possível, como o próprio nome diz, limitado, ele tem um escopo mais baseado em entrevistas, menos amostras, ele tem um escopo onde você eventualmente não está emitindo uma opinião positiva, que a gente fala. Então ele é muito baseado em amostras, em entrevistas e assim por diante. E quando você vai para uma asseguração razoável, nessa não, você vai analisar processos, controles internos, então é como se fosse uma auditoria completa. E o ponto que você comentou, Juliana, assim, e se me permite aqui o parênteses, em situações infelizes, assim, sempre vem a pergunta, mas cadê o auditor? Por que o auditor não pegou? E aqui eu acho que existe um pouquinho do desconhecimento em relação à nossa responsabilidade e à nossa responsabilização. O auditor ele tem uma série de normas que ele precisa seguir para eventualmente executar o seu trabalho. E não é ele que está lá para assinar um determinado documento, não é ele que faz o registro contábil, não é ele que tem a responsabilidade pela elaboração das demonstrações financeiras, assim como não terá em relação às informações de sustentabilidade.
responsabilidade. A responsabilidade dele é de emitir uma opinião baseado em procedimentos de auditoria que ele precisa fazer, eventualmente seguindo uma norma, que é diferente de uma auditoria forense, né? Então, eu como auditor, quando eu recebo um documento que eu vou auditar Renner, por exemplo, eu parto do pressuposto de que a assinatura do Daniel ela é correta, ela é verdadeira, ele tem a alçada para fazer aquela assinatura e que o contrato está assinado. Não faz parte da norma de auditoria, eventualmente, verificar se aquela assinatura ela é falsificada ou não. Então, acho que existe um pouco de desconhecimento no mercado em relação à nossa responsabilidade, né, enquanto norma de auditoria, e, por consequência, ao limite de onde deveria ir a nossa responsabilização. Qual é o desafio hoje? Porque são muitas informações, né, novas. Eu acho, Juliana, que aqui o nosso maior desafio é treinamento e capacitação. E seja de preparadores, sejamos de nós auditores, dos reguladores e da academia como um todo. Ela é de fato uma agenda nova, onde a gente começa a trazer para o arcabouço de divulgações informações não financeiras, né, que até então não vinham sendo divulgadas ou contabilizadas ou refletidas nas demonstrações financeiras, e você começa a ter um arcabouço de outras divulgações de informações não financeiras, né? E numa agenda bastante curta, né? Nós estamos falando de 2026, onde você precisa preparar todo mundo, capacitar todo mundo, né? Eu tenho certeza que, por mais que a Renner fez o anúncio, também tem os desafios lá dentro, também tem as necessidades de treinamento e capacitação, assim como nas firmas de auditoria, como também nos reguladores e na academia. Então, acho que o desafio aqui é a gente trabalhar numa agenda comum de preparadores, reguladores, auditores e academia, para a gente treinar e capacitar, né? Tem uma resolução, e aqui eu acho que um aspecto importante, Juliana, o Conselho Federal de Contabilidade ele emitiu uma resolução chamada 1710, onde ele atribui ao contador a responsabilidade pela preparação, compilação, divulgação e asseguração dessas informações. Então, essa responsabilidade está dada ao contador pelo Conselho Federal de Contabilidade, já nessa agenda de 2026. Então, aqui é um desafio enorme. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa efetivamente se juntar para a gente trocar experiências, para a gente aprender coletivamente, para a gente não ter ego em relação às nossas agendas, sabe quem foi, quem fez, quem não fez. A gente tem que trabalhar de forma conjunta. E eu tenho sentido esse movimento no mercado, né? Então, quando a gente interage com os órgãos reguladores, ou quando a gente interage com associações de companhias abertas, quando a gente interage com vários atores aí do ecossistema financeiro e da academia, a gente vê efetivamente todo mundo engajado nessa troca de experiências aí para a gente aprender. Vocês fazem 2 relatórios financeiros, né, de sustentabilidade, o tradicional. Quais são os desafios que vocês encontram? Não, aquilo que eu havia comentado, assim que a gente percebeu a oportunidade, a gente fez o assessment, né, a gente sabe que existe algumas coisas a serem feitas para a gente estar 100% aderente com o que a gente tem que publicar para atender às normas, né? Então, a gente criou um grupo de trabalho interno, né? É importante dizer que a gente tem um comitê de sustentabilidade, que é um comitê que faz parte, os membros do nosso conselho fazem parte desse comitê, então esse comitê acompanha a evolução dessa temática. Então, a gente tem um grupo de trabalho que envolve tanto pessoas financeiras como gente do time de sustentabilidade, e eles estão trabalhando em conjunto e suportados também por empresas especialistas do tema, para que a gente consiga cumprir, né, na sua integridade todas as necessidades da norma. Então, esse grupo de trabalho está formado e está trabalhando para que a gente possa ir ao longo do ano de 2025, né, porque existe uma certa flexibilidade até na data com relação que você possa ser publicado, para que a gente possa fazer essa primeira publicação em 2025. Então, não é que esse compromisso vem sem nenhum tipo de trabalho adicional. Nós temos ali um time acompanhando, eu no meu papel de diretor financeiro acompanhando, o conselho também, né, através do seu comitê acompanhando. Então, a companhia, de certa maneira, está mobilizada para que a gente possa cumprir com essa adoção antecipada das normas do S1 e do S2. Juliana, eu acho que essa é uma agenda efetivamente sem volta, né? E principalmente quando eu olho para o Brasil, para as características e oportunidades que a gente tem por trás dessa agenda, eu acho que a gente não pode deixar passar essa oportunidade, né? Como eu falei, nós somos o pulmão do mundo, nós temos o maior mercado de crédito de carbono do planeta. Nós estamos falando de COP30, uma oportunidade de a gente debater efetivamente todos os problemas e soluções para essa agenda.
Nós temos recentemente toda a modelação de como vai ser esse mercado de créditos carbonos, debatendo metodologia, como você monetize, como você precifica. Então, assim, a gente tem todos os componentes para efetivamente pegar essa agenda de forma genuína, trazer para o Brasil, para a sociedade, a oportunidade, o protagonismo que o Brasil merece, né? Então, assim, eu não tenho dúvida que nós vamos ter alguns percalços do ponto de vista de pressão, talvez dos Estados Unidos, desafios com preparação e capacitação dos profissionais, mas nosso país é um país bastante resiliente, né? Assim, tomado por excelentes profissionais. Eu tenho certeza que daqui a alguns anos, se a gente estiver aqui gravando esse programa, Juliana, a gente vai estar falando só de coisas boas. Com um crescimento um pouquinho menor, mas ainda um bom ano de 2025? Não, a gente acredita que, bom, esse ano tem os seus desafios, né? Mas a gente segue confiante, né? Quando eu penso no mercado, ele tem os seus próprios desafios, e quando eu vejo dentro da Renner, tem uma série de coisas que a gente fez como companhia para a gente poder ser mais ágil, a gente ser mais flexível, para que a gente possa lidar com o cenário do Brasil, né? Sempre buscando atender os nossos consumidores e lidar com a situação que os consumidores estão passando. Então, é mais um ano onde a gente vai ter que lidar com um cenário talvez econômico um pouco mais difícil, mas a gente segue positivo. A gente acredita que é um ano onde, seja no sentido de crescimento, seja no sentido de retomada de rentabilidade, segue sendo um ano onde a gente vai seguir nas direções que a gente tem como objetivos de médio e longo prazo. Então não tem uma mudança de rota. Tá certo. Bom demais ouvi-los aí, né? Desafios e oportunidades também, sempre bom olhar um pouco esse copo meio cheio. Sebastião, obrigada demais, Daniel, foi ótima a conversa. Muito obrigada. Eu que agradeço muito. Muito obrigado, Juliana. Obrigada. E muito obrigada a você por estar aqui comigo no Economia para Você. A gente se vê na semana que vem. Tchau.